O Sérgio, ele viveu o escândalo do Petrolão, Não, né? eu estava dentro da Petrobras. O escândalo do Petrolão. Petrobras. Eu estava dentro da Petrobras o dia que foram atrás do Cerveró. Conheci o Cerveró pra caramba, eu trabalhava com ele na Internacional. E o maior escândalo lá, que é a Abreu e Lima, né? Abreu e Lima. O Sérgio tava lá também. Bastante também. Então o lance é o seguinte, cara. Pra mim é como tirar da mão desses caras aí. Entendeu? Por exemplo, tá lá. Não, vamos fazer aqui e tal. Como que nós vamos fazer? Como que nós vamos tirar da mão dessas empresas que a gente sabe qual é o final da história? Entendeu? Esse pra mim que é um dos grandes dramas que a gente tem. Tomo Coca Zero. Olha que pizza gostosa, viu? Eu tô bem feliz com a pizza. Aí sim. Eu tinha comido. Maravilhosa. Bom, basicamente, Sérgio, você está descrevendo o nosso capítulo sobre terras raras do Livro Amarelo. A gente tá falando de ter um plano de investimento de 20 bilhões, 10 bilhões via BNDES, e entendimento geopolítico de entender com quem nós vamos montar essa cadeia. Não será com a China, porque a China já tem a cadeia dela. E a China, se reeleger o Lula, a China vai querer ver o Brasil subalterno à cadeia dela, exportando no máximo aquele composto que não tem, acho que não tem a separação, né, das terras. Sim, é o óxido, né, que é o do meio ali. O Trump já avisou que mesmo se o Lula ganhar, não vai acontecer, que aqui é a zona de interesse americano. E aí, se o Lula não coopera, o Trump vai simplesmente falar, vou botar umas empresas aí, bota teus parceiros políticos pra ganhar uma grana e manda isso pra cá. E pode anotar, vocês vão ver Joesley Batista, que não tem nada a ver com isso, sendo um dos agentes mais importantes nessa área. É o Joesley. O Joesley é um dos maiores, vamos dizer, prospectores de terras raras que tem no Brasil. Qual é a função do Brasil nesse jogo? E aí só tô botando pra roda aqui pra todo mundo discutir, porque esse tema é central. O Brasil depende muito da China. Dito isso, essa questão das terras raras são uma das grandes oportunidades da gente dar um salto civilizacional. Os Estados Unidos estão dependendo da gente, não só eles. O Japão depende muito. Sim. Que é outro que depende. Taiwan, pros chips. Índia depende, mesmo que ela também tenha terras raras. E ela tem tecnologia de processamento, não completa, mas tem. E Canadá, etc. Nós temos que, assim, existe uma cadeia paralela da China para você criar uma indústria deste século que vai, em grande medida, depender do Brasil. Logo, o que nós temos que colocar na mesa é o papel do Brasil é de protagonista nessa cadeia. Isso. Para fazer todos esses investimentos pra gente começar, da mineração ao processamento, eu acho que seria coisa de 10 anos, é isso que a gente conversou com o time. Coisa de 10 anos para você fazer isso, é investimento, seriedade, várias empresas para essas áreas e investimento aqui no Brasil em formação de capital humano, para a gente poder ter nossa própria tecnologia, por exemplo, de processamento limpo em algumas áreas. Me falaram, depois o pessoal dá um Google, tem uma iniciativa que chama Magbras, que eles já estavam fazendo tecnologia de processamento para alguns desses são magnéticos, disprósio, neodímio. Então eles já estavam conseguindo, aqui no Brasil, a gente tem que desenvolver isso virar startups, e aí essas empresas têm, vamos dizer, contratos garantidos com as mineradoras, que sejam as gringas até, que venham se instalar aqui, para isso financiar o surgimento de uma cadeia brasileira, com tecnologia brasileira nisso. E, paralelamente, o ímã sendo feito aqui, aí exigir como contrapartida as fábricas de bateria aqui. Só que, o Sérgio, pelo amor de Deus, isso aqui não é uma área minha, eu tô só falando com quem eu conversei. Tem 3 propriedades especiais aí, terras raras. Um é a magnética, uma é de catalítico, que eu realmente não sei. E a outra é de luminescência, tem outras, térmica também. Então, por exemplo, o pessoal não sabe, mas pra você fazer um alto forno, pra você derreter o ferro pra virar aço, você tem que pôr terra rara naquele alto forno, porque ele faz com que a temperatura de derretimento do forno vá pra tipo 8.000 graus, ou seja, ele não vai ser derretido. Porque o que o pessoal não entende é assim, não, mas o que eu faço com a terra rara? A terra rara, ela entra pra fazer ligas. Então, por que o F-35 usa tanto? Porque ele precisa de ligas que resistam à pressão, tem que ser aerodinâmica, resista à temperatura, entendeu? Muito à temperatura. A turbina usa pra caramba também, né? Oi? A turbina dele. Turbina usa. Então, tudo que depende disso, você coloca ali um pouquinho de terra, um pouquinho de terra rara ali, um pouquinho ali, e assim vai. Posso dar um exemplo que eu vi, que é brilhante pra explicar? A terra rara é a nova especiaria. Lembra que os portugueses pegavam o barco pra ir buscar? E o que é o lance da especiaria que eles iam buscar nas Índias? É um temperinho que você botava na comida. É isso mesmo. Aí explicando de maneira didática. É um temperinho que você botar numa liga com cobre pra fazer não sei o quê, pra colocar num ímã. É isso. E, pô, a gente tá muito bem posicionado nisso. Então, pra gente falar num projeto de 40 anos, a gente tá fazendo componentes do próximo F-35 aqui no Brasil. Mas a minha questão ainda é a seguinte, cara. Tudo bem, você criou lá, então vamos lá, criou uma startup. Como que você vai impedir que uma Camargo Correia, por exemplo, entendeu? Chegue e fala assim, quer saber? Tá aqui, ô Júnior, você tem uma startup? Acabei de parar aqui, meu amigo, uma carreta de dinheiro pra você. Entendeu?
Que é o que os caras fazem. Os caras fazem isso, entendeu? Tem E aí? dinheiro dos caras nos negócios Cara, que é porque eles sabem que cara, vão é vingar. lógico, cara. E por quê? Porque eles veem, cara, eles veem uma oportunidade muito grande de roubar nesse lugar, nisso aí. É muito grande a oportunidade de roubar, Sérgio, cara. assim, eu acho que se a gente continuar trabalhando Como que apenas... protege? Se a gente continuar operando apenas na lógica atual de Brasil, em que você não tem marco regulatório que impeça, por exemplo, corrupção pura e simples nesses contratos que envolvem recursos naturais, realmente nem vai ter a cadeia aqui. A real que vai acontecer, a gente volta pro passo se inicial. brincar, até tem a cadeia, porque os caras vão ver. Sabe o que vai acontecer? Mas qual? Você Sabe acha o que acontece? a Câmara de Comércio não vai fazer imãs? Hã? A Câmara de Comércio não vai fazer Não, ela imãs. não vai fazer imã, cara, mas ela vai comprar uma A empresa- uma empresa, ela vai chegar pro Júnior e falar, Júnior, tá aqui, ó, cara, um caminhão de dinheiro aqui pra você, cara, você agora é meu. E ela engloba aquilo lá pra dentro dela, cara. Entendeu? Assim, Porque em essas tese, empresas. O que a Camargo Correia entende furar posto de petróleo? Não, cara, mas ela fazia broca, ela fazia coisa. Não é que ela fazia. Ela foi lá e comprou as empresas que faziam broca e se instaurou dentro da Petrobras pra roubar pra caramba. o problema Entendeu? é o roubar pra caramba. É, ué. Assim, esse mercado no mundo todo não tem tantas empresas. Na China são empresas que têm o governo chinês como sócio. Sim, mas aí é porque isso. E Mas o é governo porque chinês está uma- como sócio. É. Ou- Mas aqui não vai ser, né? Aqui não vai ser com o governo Porque chinês como sócio. Não, aqui Agora, o governo Lula acabou americano- de tirar a Terrabras, né? Sim, mas, querer ser mas criado. o problema da Terrabras, a gente entraria em outros problemas que acabam gerando Camargos e Correias também. Sim, não, mas o Terrabras parece que ele vetou, né? Vetou. Não, o Congresso também não estava muito a favor da Terrabras, né? não. O problema todo, quando a gente olha essa discussão toda, é marcos regulatórios que envolvam, para além da questão das terras raras, que envolvam Sim. corrupção pura e simples, envolvam você comprar um agente dentro de uma empresa pública ou uma pessoa dentro de uma agência regulatória. Isso tem que ser brecado Porque, por exemplo, e o cara tem que ser muito preso. eu não gostei de você falou do tal do BNDES, cara. Porque pra mim o BNDES foi um dos principais responsáveis pelo petrolão na época lá. Mas entendeu? vamos colocar aqui. Pra Você mim, vai tinha precisar- a primeira coisa que Mas fazia quem era deve- acabar com os BNDES, Tá, mas cara. quem financiaria isso aqui? Aqui? Mas- Não, aí tinha que arrumar, né? Ah, mas arrumar pode ser, quem? não. Mas alguém- Mas você o BNDES, cara, o problema do BNDES é porque o BNDES já tá sitiado, cara. Na prática, o BNDES, depois que ele foi saneado, ele não tá apresentando grandes problemas hoje em dia. Ele é um instrumento que o governo Mas tem ele para não tá fazer por investimento quê? de longo Porque prazo. a grande empresa que ele pegava era a Petrobras acabou praticamente com o setor exploratório dela, cara. Voltou agora agora lá com a margem equatorial, entendeu? Não, mas Você acha que eles não voltam, cara? Não, assim, a questão que você tá confundindo pra mim é a questão da corrupção e da troca de favores ali dentro. Isso. Que você tem que ter leis que envolvam crime de colarinho branco tá. muito duras. Isso é uma coisa. A outra coisa é um instrumento que você tem hoje à disposição para Tá. fazer investimento numa área crítica. Ter um BNDES não significa que ele será necessariamente corrupto. Nós temos que, aí sim, necessariamente ter Isso leis sim. muito duras pro crime de colarinho branco. Porque no Brasil você não vai preso por crime de colarinho branco. Porque vamos lá, Exatamente. cara, ó. Não tem, vamos lá. você vai corromper um agente Não, público. Porque o problema, Sejão, que se eu for falar nesses termos, eu não vou fazer nenhuma política pública no Brasil. Porque todo Sim. mundo é passível de ser corrompido. Porque vamos lá, a ideia que a Dilma teve na época dela, que foi criar a tal das Champions, Uhum. certo? Qual que era a principal coisa da Champions? Ela podia ir lá no BNDES pegar dinheiro, Sim. certo? Mas eles eram parceiros de negócios deles. Que era um negócio. Mas aí o que aconteceu? Aconteceu, Mas cara, por- o maior mas- caso de corrupção da história. Mas esse é o ponto. Eu acho Entendeu? que nós não temos que ter os parceiros de negócios, nós temos que ter regras muito claras. Porque no Ah, fim do sim. dia, as regras ali, elas eram subjetivas e os parceiros do governo foram beneficiados. Hoje você tem que ter, vamos dizer, qualquer um que esteja claramente comprando o apoio de um empresário para oferecer um empréstimo para ele, que às vezes ele nem mesmo não paga, que foi aquele esquemão que rolou naquele período, Sim. isso todo mundo tem que ser preso. O problema é que a gente não consegue fazer nenhuma política porque a gente basicamente imagina, com razão, que hoje, da maneira como nós estamos, tudo vai dar em roubalheira. O caso Master tá se encaminhando para uma Master Pizza. Ué. Mas isto é um problema nosso de, assim, a nossa questão de lei e ordem é um caos. Só que se eu não... Vamos colocar aqui. Se eu imaginar que nada poderá ser feito porque tudo vai terminar em corrupção, Não, claro. então Aí nada não faz poderia... nada, não, não. eu Eu sei, tiro eu a sei. candidatura. Eu sei. Então eu tenho que ter, vamos dizer, leis muito claras no enfrentamento a crime de colarinho branco, corrupção de agentes públicos, e paralelamente eu tenho que aplicar, vamos dizer, investimentos bilionários numa área que pode fazer o Brasil se tornar um país sério. Senão, não existe mais Brasil. Se eu falar que isso está impossível, está inviabilizado, não existe nenhuma discussão.